Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de 1 João. 1 João, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Primeira João, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz a palavra. Eu vou começar uma mensagem hoje, irmãos, e nós vamos estender ela até sexta-feira. Nós vamos falar sobre o espírito do anticristo. Olha o que diz 1 João 2,18. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus é tremenda, né? Irmãos, a gente tem, dentro deste contexto de anticristos, Jesus, ele falou, né, que nos últimos dias muitos virão. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 9 a seguir. Jesus fala da perseguição. Mas olha o que Jesus diz. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus falou dos falsos profetas, e Jesus também falou de muitos vindo no seu nome, se dizendo o Cristo. E nós estamos vivendo um momento, em que surge muitos anticristos. E é muito importante que todos entendam, irmãos, que a origem de um governo mundial, de um líder mundial, ela não vem depois de Cristo. A gente, olhando para o Antigo Testamento, o primeiro antideus da terra foi Nimrod, Gênesis capítulo 11. Nimrod, ele criou uma ideia, né? Vamos criar uma torre para chegar até o céu. A ideia da Torre de Babel, a ideia da Torre de Babel, ela é uma ideia do quê? A gente vai criar uma torre que vai chegar até o céu. E por que a ideia de criar uma torre para chegar até o céu, irmãos? Porque a terra tinha acabado de ser destruída pelo dilúvio. Qual era a ideia de Nimrod? Se a chuva vier novamente, nós temos como fugir da chuva. Não era uma ideia tremenda? E Nimrod conseguiu um poder tão grande em Babel, um poder tão grande, que o próprio Deus testemunhou da unidade de Babel em Gênesis, capítulo de número 11, versículo 6. Olha o que diz Gênesis, capítulo 11, o versículo 6.
Gênesis 11, 6. A Bíblia diz, e o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E o que começarem a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O poder da unidade de Nimrod foi tão grande que o próprio Deus testemunhou. Não haverá restrições para nada que eles intentarem fazer, porque todos são um só. O que Deus fez? Versículo 7 de Gênesis 11. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Irmãos, aqui está o DNA para você entender por que os homens querem que surja um líder para os libertar. O DNA do antideus, anticristo, surgiu na liderança de Nimrod. E eu vou explicar. Nimrod conseguiu uma unidade, um projeto, um domínio global. Ele limitou o povo. Ninguém poderia sair de Babel. Além de 60 quilômetros, todos tinham que estar em volta dele, em volta da torre. E ele conseguiu uma unidade tão grande que Deus disse: os homens são um só. A ideia era criar um meio de chegar a Deus sem precisar de Deus, sendo eles o próprio Deus. O que Deus fez? Deus espalhou. Está aqui, ó. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da eficacidade. Como é que Deus espalhou? Confundindo a língua. Então, imagine que todos nós, habitando em Babel, falávamos português, e alguns irmãos aqui começaram a falar inglês, outros começaram a falar francês, outros começaram a falar espanhol, outros começaram a falar italiano. E quem começou a falar francês foi para um lado da terra, espanhol para outro lado da terra, inglês para outro lado da terra, italiano para outro lado da terra, japonês para outro lado da terra. E assim a terra foi povoada. Foi espalhada os homens sobre a face da terra, e Babel parou de ser edificada. Agora, presta atenção. O DNA dos homens terem um líder sobre eles, que governe, que dê direção, que mostre o poder dos homens na terra, ficou enraizado em todas as nações do mundo. Sim ou não? Irmão, o princípio de todas as nações do mundo é bíblica. Qual é o princípio? Exército, aeronáutica e marinha. Quando Deus mandou o homem dominar a terra, Deus diz: domine sobre os peixes, é dominar sobre o mar. O que é que domina sobre o mar? A marinha. Deus disse: domine sobre os pássaros, é dominar sobre o espaço. Quem é que domina o espaço de cada país? É a aeronáutica. E domine sobre a terra. Quem é que domina a terra? O exército. Então, cada líder, ele tem ao seu dispor exército, aeronáutica e marinha. Domínio sobre a terra, domínio sobre o mar e domínio sobre o espaço. Da onde vem esse princípio? Gênesis capítulo 1. E veja que a humanidade, ela se submete com facilidade a heróis que não são heróis, a reis que não são reis, a governantes que não são governantes. Por exemplo, tem pessoas que idolatram líderes, porque os homens querem um líder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando grego aqui? Vocês entendem que a humanidade, ela depende, ela precisa de heróis. Ela caça heróis.
ela precisa de pessoas para se submeter a elas. As pessoas não conseguem ser livres. E aí vem a necessidade das religiões. Irmãos, os judeus esperam o Messias, olha só, os muçulmanos esperam o Messias. Isso está enraizado nos homens. Isso está enraizado nas religiões, à espera de um Messias, à espera de um Salvador. Porque os homens querem um líder, é por isso que eu digo que o anticristo, o verdadeiro, né? O verdadeiro anticristo, ele será aclamado pela própria humanidade, socorre-nos, salva-nos. E ele virá como um verdadeiro Messias, trazendo soluções para a política, para a economia, para religiões, apaziguando o mundo e dominando o mundo. Então veja que nós temos isso na origem, no nosso DNA. Isso é a coisa mais natural, submissão. E agora, irmãos, debaixo desse princípio que eu estou falando com vocês, é muito bom entender, eu só estou dando a base hoje, porque nós vamos até sexta-feira falando sobre esse assunto, presta atenção. Nós precisamos entender, debaixo dessa base, que desde Babel até o Armagedon, os potestades, principados, dominadores e o espírito do antideus ou anticristo rege reis, presidentes, primeiros ministros, governadores, prefeitos. A política mundial ela é regida. A ONU, os países comunistas, pelo espírito do anticristo. Isso vem de Gênesis até o Armagedon. Porque no Armagedon o governo humano cai. O governo humano, o homem se submeter a homem, surge em Gênesis 11. Em Apocalipse, capítulo 19, vinculando aí Daniel 2, que Daniel viu, né? 2:42, uma pedra sem mão ser lançada na estátua. Daniel viu que Cristo será lançado no governo humano e vai diluir o governo humano. Porque ele é o verdadeiro Messias. E isso só acontece na batalha do Armagedon. Então veja que de Gênesis 11 a Apocalipse 19, quem rege a política mundial, existe uma coordenação de preparação mundial para o iníquo. E o espírito do anticristo, ele se aproveita de governos, de homens, de manipulação para preparar o caminho para o anti-Messias, não para o Messias, para o iníquo. E agora, nos nossos dias, isso está muito forte, irmãos. Porque o que João está propagando aqui, nesse texto, o que João está propagando nesse texto, primeiro, olha o que está, filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. E aí olha o que ele vai falar. E como ouviste que vem o anticristo. Como viste que vem o anticristo. Quer dizer, vai chegar o anticristo. Agora, presta atenção. Primeira coisa que a gente vai detalhar aqui.
Olha só. Olha só. Também agora muitos, está no plural, se tem feito anticristos, está no plural, por onde conhecemos que já é a última hora. O anticristo, ele tem os seus precursores. Qual foi o precursor de Jesus, irmãos? Do Mashiach, de Cristo? Foi João Batista. Qual foi o papel de João Batista? Preparar o caminho para a chegada de Jesus. Então, o precursor, olha só, o precursor de Jesus Cristo foi João Batista. O que João fez? Presta atenção. Assim como Jesus teve seu precursor, o anticristo tem seu precursor. Qual foi a função de João Batista? Preparar o coração dos homens para receber o Mashiach. Veja que quando João foi indagado, tu és aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? João disse não. Há de vir um após mim, que é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. E é ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, as multidões desciam para o Jordão. E o que João pregava vai chegar, está no meio de vós. Ele vai se manifestar até o dia que Jesus se manifestou no Jordão e se batizou por João Batista. O Espírito desceu sobre ele de forma corpórea como uma pomba e ouviu-se a voz no céu: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Glória a Deus. João preparou. João apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi o precursor de Jesus. Agora veja, Jesus teve precursor. O anticristo, aqui ó, no texto, muitos se têm feito anticristos. Muitos se têm feito anticristos. E nisto sabemos que já é a última hora. Deus abençoe, Maia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Está na tela o Pix, Maia. Agora presta atenção. Olha só, irmãos. Olha só. Quando nós estudamos a história, Nero, César, quando nós estudamos a história, os jesuítas, os reis da Inglaterra, quando nós estudamos a história de Hitler, de Mussolini, de Mao Tse-tung, de Fidel Castro, esses foram precursores de ideais que colocam no coração do homem a necessidade de um líder global. Só que nós chegamos num momento agora, irmãos, que existem muitos anticristos, precursores, apontando, dizendo que é chegado o momento de uma nova ordem mundial, que nós precisamos com urgência de um líder global que traga soluções para o planeta Terra. Nós chegamos no momento agora de um seminário no Vale do Silício, no Vale do Silício. E este seminário no Vale do Silício, ele declarou, né? Eles falaram muito do design criativo.
E você sabe que a linguagem design criativo está ligada ao criacionismo. Então, para tirar a mensagem do criacionismo, se criou o design inteligente. O design inteligente. E agora, no Vale do Silício, os CEOs das maiores empresas de tecnologia, eles falaram muito do design inteligente. E o design inteligente, dentro do âmbito teológico, é Deus. Mas agora é assombroso. Porque os CEOs das megas corporações de inteligência artificial, eles falaram da criação de um novo sistema global por um design inteligente que não é Deus, é a IA. Então veja que os mecanismos tecnológicos, os mecanismos econômicos, os mecanismos religiosos são precursores deste líder global. E quando eu falo de líderes religiosos, eu estou falando verdadeiramente de pregadores, de pastores, de líderes de megas igrejas, que negam o juízo de Deus, que negam a volta de Jesus publicamente, que negam que a ira de Deus cairá sobre a terra, e que se esquecem de falar verdades, mas eles preferem preparar o povo para um tempo de paz e prosperidade. Então são verdadeiros anticristos, porque o caos virá, o juízo virá, para que chegue o verdadeiro Cristo. E não existe ordem no mundo sem Cristo. Não existe paz global sem reino milenial. Então compreenda que todo pastor, todo pregador que nega o juízo de Deus, que nega a punição do pecado, a colheita do pecado, que nega verdades que jamais, que são valores inegociáveis da Bíblia, sem santidade ninguém verá Deus. Sem relacionamento profundo com o Espírito, não veremos a glória de Deus e muito menos a volta de Cristo. Então veja que todas as religiões que se esqueceram da mensagem vivificante que é a volta de Jesus são verdadeiros templos do anticristo. Eu me choco ao ver religiões inteiras. E eu já declarei aqui uma vez, volto a falar, principalmente o movimento apostólico no Brasil, porque o movimento apostólico no Brasil não acredita na ira, não acredita no arrebatamento, não acredita no juízo de Deus. Eles acreditam, o movimento apostólico, ele pegou a linha teológica, escatológica, preterista, e acreditam que haverá um avivamento mundial que dominará o mundo e trará Cristo à terra para reinar debaixo de ordem, paz e prosperidade. Isso é mentira. Isso é antibíblico. Isso é anticristo. Qualquer mensagem que negue a volta de Jesus, que negue uma vida de santidade, que negue uma vida piedosa de comunhão com Cristo, é anticristo. Então você vê que o mundo está à procura dessa paz e prosperidade. Você liga a televisão, é o que você ouve. É o que você ouve, paz e prosperidade, paz e prosperidade, paz e prosperidade. A mensagem de avivamento. Haverá um avivamento, haverá um avivamento, haverá um avivamento. E as pessoas ficam numa expectativa do futuro e não querem estar pronta hoje para o verdadeiro Cristo, que não virá na terra para gerar paz. O verdadeiro Cristo virá nas nuvens do céu para levar a sua igreja. Então veja que líderes religiosos
políticos. São verdadeiros anticristos. Parlamentos inteiros são verdadeiros anticristos. Porque o que eles propagam, o que eles querem, o que eles colocam no coração do homem não está ligado ao que o céu quer. Eles querem desconectar o homem da Bíblia, eles querem desconectar o homem da santidade, eles querem desconectar o homem da comunhão, eles querem desconectar o homem de tudo que é espiritual para ligar o homem à terra e a um homem que virá para solucionar os problemas dessa terra. Nós estamos com muitos precursores. E, infelizmente, irmãos, a religião está sendo um precursor não da volta de Cristo, mas está sendo um precursor do anticristo. Qualquer religião que me faça amar a terra e me conformar com a terra é anticristo. É anticristo. Eu vou repetir. Qualquer religião que me faça me acomodar com a terra e amar a terra mais do que o céu é anticristo. É anticristo. Não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com o céu. E é o que mais, irmãos, a gente vê hoje, nitidamente, quando você prega mensagens como essa em determinadas igrejas, as pessoas passam mal. E por que passam mal? Porque é uma comida pesada para quem só come leite. Para quem não comeu tutano, passa mal. Para quem nunca comeu comida forte, passa mal. Esse evangelho água com açúcar, esse evangelho leitinho, ele não gera mudança e transformação e comunhão. Irmãos, o evangelho de Cristo, ele me faz amar mais o céu do que a terra. Mais o céu do que a terra. E se você não estiver amando mais o céu do que a terra, e aí vem minha preocupação, que muita gente quer ficar atenta à geopolítica porque tem medo do que vai acontecer, ou quer se precaver diante do que vai acontecer, porque muitas das vezes é uma prisão sobre a terra. Irmãos, nós não podemos, eu li para vocês Jó, capítulo 14, verso 5, Deus colocou os nossos dias, os nossos meses, colocou limite e ele nos impede de passar os limites que ele estabeleceu. É muito forte isso. Nós não conseguimos mudar o mundo em âmbito mundial, avivamento mundial, transformação mundial. Isso é ilusão. Quem prega isso está iludido. Está iludido. Haverá um derramamento do Espírito, um avivamento que vai levar milhões de almas aos pés de Jesus. E é horrível quando você contextualiza isso com a Bíblia. Quando você contextualiza isso com a palavra. Porque eu faço parte de um reino, irmãos. Eu e você somos embaixador de um reino. Nós representamos o reino. Nós manifestamos o reino. Em nome de Jesus, meu irmão. A gente está vendo o coração dos homens sendo preparado para o iníquo.
E todos que estão preparando o coração dos homens para o iníquo, para um tempo de paz, prosperidade e harmonia na terra, são os verdadeiros precursores do iníquo. Nós precisamos entender essa verdade. Qual é a verdade, pastor Carlos? Existem muitos anticristos. Existem muitos precursores. E eu tenho batido numa tecla com vocês para nós terminar essa introdução. Amanhã eu vou continuar, irmãos. Amanhã nós vamos falar que o anticristo ele se veste de uma pseudo-autoridade. Ele acha que tem poder e tem autoridade. Mas com a igreja aqui, ele não consegue se manifestar. Quem tem poder e autoridade é a igreja de Cristo. A igreja não usa o poder que tem. Você não usa o poder que você tem dado por Cristo. Tem muito crente que não sabe o poder que existe, a liberdade que existe, a glória que existe em Cristo. E o anticristo, ele se veste de uma pseudo-autoridade. Ele se veste. Mas quem tem autoridade para explodir as portas do inferno é a igreja. E porque o inferno tem porta? A gente vai falar sobre isso amanhã. Por que o inferno tem porta, irmãos? Porque os demônios se refugiam. Eles se escondem em cadeias. Mas a igreja tem autoridade de destruir as portas do inferno. O que isso significa? Que o poder e a autoridade do governo do iníquo não se compara ao poder e à autoridade do governo da igreja. Os homens podem destruir países, mas não conseguem destruir fortalezas espirituais. Oh, glória a Deus. Então, veja, eu tenho batido uma tecla com vocês para nós concluir. Eu vou viajar amanhã, 6 horas da manhã. Um dos dons que mais a igreja está precisando, um dos dons que mais a igreja está precisando, nesses dias, eu tenho batido na tecla com vocês, se chama discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Esse é o dom. Porque tem muita coisa que é anticristo. Tem aparência de Cristo. Tem fala de Cristo. Tem vestimenta de Cristo. Mas é anticristo. Eu vou repetir, tem muita coisa que tem aparência de Cristo, tem fala de Cristo, tem vestimenta de Cristo, mas são verdadeiros anticristos. Que o Espírito de Deus, venha nos dar discernimento para entender o que vem do céu e o que vem da terra. Amanhã eu vou continuar, irmãos. Não perca a live amanhã. Eu vou gravar live de manhã à tarde, mas eu vou fazer live à noite amanhã também, em nome de Jesus. Vamos acordar, irmãos. Vamos despertar. Por isso, venha para o jejum. Venha para o jejum, domingo, segunda-feira, do dia 1º ao dia 7, 6 horas da manhã, o último jejum do ano. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Amém? Deixa eu orar por você. Eu vou orar, meu irmão, porque tem muito veneno.
Tem muito veneno vindo pelos anticristos, que precisa ser eliminado da nossa mente e do nosso coração. Um dos princípios do maligno, é amarrar a vida do ser humano. É fazer ele desacreditar de verdades inegociáveis. É de duvidar. Veja que o que o diabo fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, ele quis mexer na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, está escrito que aos teus anjos será dado ordem ao teu respeito. Quer dizer, a identidade. O diabo quis mexer na identidade. Identidade. E tem muita gente envenenada. Será que Deus tem algo mesmo comigo? Será que Jesus vai voltar e eu vou subir? Será que Deus tem um projeto na minha vida? O diabo está mexendo nisso, ele está envenenando pessoas a desacreditar que são filhos de Deus, são herdeiros do reino de Deus, que se a trombeta tocar hoje, vai subir. Ele está mexendo na identidade. Mas nessa noite o veneno vai ser eliminado da nossa vida. Você é filho de Deus, você é herdeiro do reino de Deus. Você vai ouvir o soar da trombeta, você vai ver Jesus como ele é. E Deus tem coisas grandes para a tua vida. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado através da tua palavra que já existe muitos anticristos que se opõem à verdade da tua palavra. Esse veneno, esse espírito já está no nosso meio, Senhor. Querendo dividir, querendo confundir, querendo gerar pânico, querendo gerar desespero, querendo trazer incredulidades e dúvidas em verdades inegociáveis. Senhor, que todo veneno que tenta nos tirar a tua presença, que tenta roubar essas verdades da nossa mente, do nosso coração, que toda incredulidade, que toda dúvida caia por terra, Senhor, e que seja manifesto a tua glória, que seja manifesto o teu poder, que seja manifesta a tua unção, que seja manifesto o teu renovo, que seja manifesto, Senhor, o teu poder sobre as nossas fraquezas, mas não nos deixe confundido, Espírito Santo. Nos dá discernimento e capacidade de ver o mundo através da tua palavra e não nos contaminarmos com tudo aquilo que venha roubar o teu propósito da nossa vida. Oh, Deus, nos esperta, nos aviva, nos enche, nos fortalece, nos dá, Senhor, capacidade de prosseguirmos até o glorioso dia de Cristo Jesus. Livra a nossa família de todo evangelho falsificado. Livra a nossa casa de todo veneno da incredulidade e nos desperta, Senhor, nesses últimos instantes da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, amém, amém, e amém, e amém, glória a Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus.
Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.